Mateus capítulo 27, a partir do verso 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. E então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. E então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias, o Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. E então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus que é chamado de Messias, o Cristo? Crucifica, responderam todos. E ele perguntou: Que crime ele cometeu? E aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! E então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. E aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem, isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu acho que uma das coisas difíceis de fazer na vida é tomar decisões corretas no meio das lutas do dia a dia. Quantas vezes você já se sentiu encurralado pela vida, tendo que tomar decisões que não eram tão fáceis? Eu já me vi muitas vezes em situações assim. E como é que você se sentiu antes e depois de uma decisão séria na tua vida? Depende do que você decidiu e do que aconteceu. Hoje eu queria olhar para esse texto das Escrituras e tentar ajudá-lo a perceber as etapas, os elementos de uma decisão, especialmente de uma decisão espiritual, que cada vez, cada dia, eu e você precisamos tomar a respeito de Jesus na nossa vida. Como é que elas se processam dentro de nós? E isso a gente pode perceber nesse julgamento de Jesus. Quando eu olho para Pilatos e a decisão que ele tinha de tomar diante de Jesus, eu percebo que Pilatos tinha algumas certezas. E é interessante que sempre que a gente tem que tomar uma decisão, nós também temos algumas certezas dentro do nosso coração. A Bíblia vai nos dizer que Pilatos sabia que Jesus não era culpado das acusações a ele feitas, e muito menos que ele era digno de uma pena de morte. E não somente a nível da razão ele tinha essa certeza, mas até a nível dos sentimentos, ele também possuía a mesma certeza. E eu diria até a nível espiritual, ele tinha essa mesma certeza. Porque enquanto tudo isso estava acontecendo, a mulher dele lhe manda um recado: olha, toma cuidado com essas decisões que você vai tomar,
porque eu sonhei com esse assunto a noite toda, e fui aflita na minha alma por estas coisas. Bom, se Pilatos sabia tudo isso, então qual era o problema para ele dizer, Jesus é inocente? O grande problema de Pilatos é que as suas certezas o conduziam a uma atitude politicamente incorreta. E o problema das decisões, ou nas decisões que nós tomamos, não são as nossas certezas, mas o preço que elas envolvem na nossa vida. Esse é o grande problema. Deus fala, e nós sabemos que Deus fala conosco, a gente pode sentir e perceber a voz dele no nosso coração. Nós temos convicções na nossa razão, nós temos impressões no nosso espírito, mas nem sempre temos a coragem de pagar o preço do que a sua voz nos anuncia. E sabe por quê? Porque nós tememos as perdas da nossa imagem. Nós tememos os atritos com as pessoas significativas. Às vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto. E nem sempre nós estamos dispostos a dar passos de fé. Então eu queria hoje olhar para você e dizer assim, olha para as certezas que Deus já colocou no teu coração. Porque Deus está falando com você através das certezas que Ele já colocou no coração. A segunda coisa que esse texto me ensina é que Pilatos tinha diante dele os líderes judeus que não aceitavam como governador, porque algumas das posições de Pilatos quanto ao imposto do templo que havia sido usado para obras na cidade. Pilatos sabia que existia o dízimo, e além do dízimo, naquele tempo, havia um imposto, que era o imposto do templo. Então, as pessoas arrecadavam um imposto, que era do templo, para financiar, para fazer os trabalhos do templo e assim por diante. Ele disse, não, você já tem o dízimo, para que vocês têm o imposto do templo? Ele pegou o imposto do templo e usou o imposto do templo para fazer obras na cidade, fazer torres, fazer construções. E os líderes judeus, esses mesmos líderes judeus que queriam a morte de Jesus, eles estavam irados com a posição política de Pilatos, de tomar deles o imposto do templo. E agora eles chegavam com Jesus e diziam, olha, esse aqui é um agitador, ele está fazendo uma revolução, ele diz que ele é o rei dos judeus, e olha, ele está se dizendo maior que César, você tem que matar esse homem. E um dos requerimentos de um governador romano era manter a chamada paz romana. E eles estavam usando a sua posição de influência religiosa para fazer uma pressão social. E eles estavam lá com um grupo de manifestantes na porta, lá do palácio, e dizendo, olha, esse aqui é um agitador, e nós vamos dizer para Roma, que você está permitindo um agitador aqui. E além de tomar o dinheiro religioso para fazer obras da cidade, você não cuida da paz na nossa terra. E essa era a situação política. E a decisão estava na mão desse homem. Agora, querido, eu quero dizer o seguinte, que isso aqui, para mim, é o retrato das verdadeiras batalhas espirituais que acontecem na nossa vida. Satanás está por detrás de todas estas pressões, diante das certezas que Deus coloca no nosso coração. E a batalha espiritual não está acontecendo só nas regiões celestes, não, ela está acontecendo de uma maneira tremendamente concreta. E se a gente não entender que existem batalhas espirituais
que envolvem as nossas decisões, a gente vai usar só a nossa racionalidade e vamos perder as nossas batalhas, porque nós precisamos das armas do Espírito. E as armas do Espírito são tremendas em Deus para fazer coisas especiais e maravilhosas. E tudo quanto Deus tem feito na minha vida e na sua vida é resposta da graça de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: toda decisão envolve uma escolha. E aí a Bíblia vai nos dizer o que Pilatos fez é muito parecido com aquilo que eu e você tentamos fazer quando nós temos que tomar grandes decisões. Nós começamos a buscar não uma decisão, mas aquilo que na filosofia a gente chama de síntese dialética, ao invés de um posicionamento de convicção. Esse negócio é meio complicado. O que é esse negócio de síntese dialética, não é? É quando você tem uma afirmação, depois você tem alguma coisa tremendamente contraditória, numa segunda afirmação, e ao invés de você escolher entre uma ou outra, você busca o que pode unir as duas, e fazer uma síntese das duas. É achar um caminho de equilíbrio, para que a gente não tenha que se posicionar. E foi exatamente isso que Pilatos tentou fazer. Ele começou tentando transferir a decisão dele para o povo. Ele disse: bom, olha só, esse negócio é complicado, tem uma cilada por trás, eu já percebi que tem uma cilada, não é? Se eu me posiciono é uma coisa, se eu não me posiciono é outra pior, então o que eu vou fazer? Eu vou achar um caminho alternativo, eu transfiro essa decisão para outras pessoas, a decisão que tem que ser minha. E então ele pega dois Jesus, olha que coisa interessante, os dois tinham o mesmo primeiro nome, Jesus chamado Cristo, e Jesus chamado Barrabás. Ele pega dois Jesus. Eu acho tremendo isso, porque a Bíblia mostra para a gente, através dessas pequenas coisas, como nós estamos colocando os senhores da nossa vida. Um representava de fato um revolucionário, um representava de fato alguém que fazia bagunça no meio do povo, um que era de fato um subversivo, um que matava, roubava, que era um terrorista daquele tempo. E o outro Jesus só tinha feito milagres. Ele falou: bom, eu vou transferir essa decisão para esse povo. Mas quem era o povo para quem ele estava transferindo a decisão? Era a mesma multidão que tinha preso Jesus? Era a mesma multidão que o havia levado ao tribunal? E ele estava dizendo: isso é uma insanidade, um assassino ou um santo? A justiça ou a opressão? E porque ele tinha medo de de decidir, de pagar o preço da escolha, ele queria achar uma alternativa mediana, transferir a decisão para outras pessoas. Queridos, há decisões que você vai ter que tomar que ninguém pode tomar por você. Não tem jeito. E decisões espirituais são só suas. Seu pai não pode tomar por você, sua mãe não pode tomar por você, seu irmão não pode tomar por você, seu marido não pode tomar por você, sua esposa não pode tomar por você. Porque Deus vai falar com cada um individualmente, vai pedir a cada um que se manifeste, se quer ou não, Jesus como Senhor. E eu diria, numa maneira muito
próxima do que Pilatos fez, de alguma maneira Deus está falando individualmente com cada um de nós, que tipo de Jesus nós queremos na nossa vida. Ou que tipo de Senhor nós queremos na nossa vida. O Cristo, o Messias, o Salvador, ou o Jesus desse tempo, das articulações, da violência, dos jogos internos, da sagacidade. E eu e você vamos ter que tomar uma decisão. E a síntese nunca vai funcionar. A segunda maneira dele fazer a síntese foi quando, depois de toda essa tentativa, ele não conseguiu resolver, porque ele sabia que aquilo era injusto. Ele pega uma bacia de água e lava as suas mãos e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, não tem como a gente chegar diante das decisões, perto de Deus, e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Foi meu pai que mandou eu fazer isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi meu marido que falou assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi minha irmã que me induziu dessa maneira. Queridos, eu sou responsável diante de Deus pelas decisões que tomo, e você é responsável nesta vida e na vida eterna por toda e qualquer decisão que você toma. A síntese nunca vai funcionar. Lavar a mão não vai funcionar, porque a decisão é sua. A última coisa que a gente esquece, mas que vem clara nesse texto, é que toda decisão que eu tomo, e toda decisão que eu não tomo, mas que representa uma ação na minha vida, porque às vezes não tomar uma decisão, como Pilatos fez, já é uma decisão, porque ele sabia o que era justiça e o que era injustiça. E então o versículo 25 e 26, os versículos 25 e 26 diz assim: e toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Queridos, toda decisão pede de nós responsabilidade. Toda decisão vai ter consequências naturais e espirituais. Isso vai acontecer no plano humano e no plano eterno. Alguns, às vezes, imaginam que quando eu escolho uma consequência mais suave no plano humano, eu estou me saindo muito bem. Mas eu esqueço que, às vezes, essa consequência mais suave no plano humano vai ferir a justiça e os valores da fé e vão ter consequências eternas diante de Deus. Pilatos e a multidão escolheram o que parecia ser mais fácil do ponto de vista humano. Mas o sangue de Jesus foi cobrado de suas vidas no plano eterno. E sabe, toda vez que o plano eterno se revela, ele também afeta o plano humano. No ano 70, depois de Cristo, cerca de 30 anos depois, a cidade de Jerusalém foi invadida pelo general Tito de Roma. E o templo foi completamente destruído. E todos aqueles líderes judeus que achavam que estavam ganhando, tiveram que ser espalhados por todas as nações da terra e só voltaram para a cidade de Jerusalém no ano de 1948, quase 2000 anos depois. Porque as decisões que nós tomamos têm efeitos no plano eterno, mas afetam a nossa vida no plano humano também. Cada um de nós está tomando a sua decisão e colhendo consequências, tanto no plano humano quanto no eterno.
E hoje, eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples. Há uma decisão que Deus está esperando do seu coração. A decisão que Deus mais espera do seu coração, de qualquer ser humano, é quando, pela fé, um dia, a gente coloca Jesus, chamado Cristo, o Messias de Deus, como Senhor absoluto da nossa vida. É diferente do que ter uma religião. É diferente de você professar uma fé. Porque eu posso ter uma religião e professar uma fé sem tomar decisão nenhuma. Eu posso receber uma herança religiosa. Eu e você recebemos heranças religiosas. E simplesmente eu vou seguindo a minha vida, sem decisão nenhuma. Mas colocar Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida, como o primeiro, é uma decisão que ninguém pode tomar por nós. E essa decisão é maior do que uma religião, é maior do que uma tradição, é um compromisso de vida e fé com o Senhor da glória. Sabe o que ela significa? Primeiro, que eu admito que eu sou pecador e que se o sangue de Jesus não me perdoar, não me lavar, não me purificar, eu estou perdido. Porque na contabilidade de Deus eu sempre vou estar no negativo. Porque Deus é santo e justo. Mas é mais do que isso. Onde eu convido Jesus para ser o Senhor da minha vida, morar dentro do meu coração, e eu tiro do trono da minha alma o eu. Porque dentro do trono da sua alma, quem está sentado, talvez hoje, seja você mesmo. Quem decide a sua vida, como você faz, aquilo que você pensa, tudo vem aqui da sua cabeça. E você diz, de hoje em diante não vai ser assim. Jesus vai se assentar no trono da minha alma. E a minha vida vai seguir os ditames, não de uma religião, mas desse Jesus que morreu e ressuscitou pela minha vida. E aí você vai pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e vai começar a estudar, porque Deus te dá a graça de entendê-la. E você vai aprender os valores do reino de Deus, e vai começar a viver esses valores na sua vida, porque os valores do Jesus chamado Barrabás, você vai vê-los na televisão, no rádio, no jornal, nas suas empresas, em qualquer lugar, mas os valores de Jesus você só vai encontrar em comunhão com Ele, e quando você estudar a palavra de Deus. E aí você vai dizer, Senhor Jesus, a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu dia a dia vai ter um propósito. Eu quero ser súdito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cristo, o meu Redentor amado. Agora, sabe o que vai acontecer? Essa decisão tem preço. Algumas pessoas vão olhar para você, e você vai estar estudando a Bíblia, e você vai dizer, esse aqui é um valor que está escrito nas Escrituras, e eu vou seguir esse valor. Eles vão dizer, você é radical. Ou então, quando você começar a cultuar a Deus, porque o seu coração arde de alegria na presença de Deus, e vão dizer, está ficando carola. Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é maluco. Algumas pessoas vão rir de você quando você começar a falar da sua ética profissional, porque a Bíblia diz que você tem que ter um sim, sim, um não, não, e você não vai mentir mais. E você não vai enrolar as pessoas. E alguém vai dizer assim, você vai perder tudo. E você vai dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Porque Ele é fiel. E por isso que muita gente não quer tomar uma decisão lá de Jesus, porque tem medo. Nessa hora o Espírito Santo te dá certeza. E nessa hora o Espírito Santo vai falar para você, filho, está na hora de você se comprometer com esse Jesus, entregar a tua vida a Ele e assumir o teu futuro com Ele. Mas nessa mesma hora vai haver uma batalha espiritual.
E ele vai começar a pegar no teu pé em algumas coisas, vai dizer assim, o inimigo vai dizer, olha, mas tem isso, olha, tem aquilo, olha, tem aquilo outro, ó, você vai ter que abrir mão disso. Querido, se Jesus não for o Senhor da tua vida, você vai estar perdido. Se Jesus não for o Senhor da minha vida, eu estou perdido.